Deputada Ângela Albino, prazer tê-la conosco aqui. Muito bom dia, obrigado pela visita. Prazer é meu, Marcelo. Queria te dar um abraço a quem está voltando de férias aí, né? Está enferrujado ainda de recomeçar o trabalho. Queria deixar um abraço grande a quem está nos ouvindo aqui pelos microfones da nossa querida Rádio Guarujá. Bem, deputada, vamos começar pelo começo. Nós vamos falar de eleições e também dessas manifestações de Copa do Mundo aí, se são ou não de Copa do Mundo, né? Mas vamos começar pelo começo, pelo que todo mundo está esperando a gente tratar aqui. Na última terça-feira, o vereador esteve aqui, neste microfone, e contando do seu afastamento. Ele ainda não considera que está expulso do PCdoB, mas está afastado, isso ele reconhece. E por conta de uma presença sua na presidência da CONCAP, me parece que foi este o alvo, o centro de todo o debate, ele aceitou um convite do prefeito da cidade, César Souza, que foi seu rival na última eleição, rival, portanto, do PCdoB, e me parece que não foi entendido de forma tranquila pelo PCdoB esta presidência de Ricardo Vieira. Ele está expulso mesmo do partido. A senhora é a presidente do PCdoB aqui de Santa Catarina, né? Sim, presido o partido em Santa Catarina, e nós tivemos reunião da direção estadual no último sábado, então talvez a fala dele seja anterior, né? Ainda esse conhecimento formal, porque ele não tinha sido notificado. Não, ele falou na terça. Na terça, mas ele talvez não tenha sido notificado formalmente. Sim, é verdade, ele falou porque, isso. Né, o partido não expulsou o vereador Ricardo, ele fez o desligamento, né, que é a desfiliação automática, né, compulsória, mas a diferença entre expulsão e desligamento, primeiro que é uma carga subjetiva também, né, expulsão parece mais agressivo ainda. Nós optamos por desligamento, que cancela todos os direitos dele como filiado de partido, ele deixa de ser um filiado do partido, mas ele, segundo o nosso estatuto, ele em 5 anos, por exemplo, pode pedir inclusive refiliação, né? É uma penalidade com os mesmos efeitos jurídicos da expulsão, mas num tom mais brando. Bom, vamos falar das motivações disso. O vereador trouxe aqui algumas acusações, não sei se vale a pena a gente, talvez gastaríamos um tempo precioso aí para ouvir. Eu acho que a senhora acompanhou, né? O ouvinte, bom, para quem quer ouvir novamente o que o vereador disse, e quem tem a facilidade da web aí na internet, na rdabrasil.net, numa matéria específica sobre este assunto, que foi postada na terça-feira, quando o vereador esteve aqui, e está lá a entrevista completa do que disse o vereador aqui, que fez algumas acusações pessoais até, e falou do seu futuro, dizendo que foi já convidado para integrar outros partidos, mas que não pensa nisso agora, estava ainda um pouco abalado com o afastamento. Mas eu queria que a senhora falasse, rapidamente, contasse o porquê do seu afastamento do vereador Ricardo do PCdoB. Marcelo, nós do PCdoB, eu presido o estadual e integro a direção municipal, nós recebemos na direção municipal uma demanda do então vereador Ricardo, filiado ao PCdoB. Ele presidia o partido aqui, mencionando que o prefeito, ele convocou uma reunião de emergência, mencionando que o prefeito César tinha convidado ele para integrar a administração em 3 pontos. Ele iria para a CONCAP, a vereadora Beatriz assumiria uma gerência de projetos, a nossa primeira suplente, e o segundo suplente, Matheus, assumiria a Câmara de Vereadores. Nós analisamos no âmbito da direção municipal o assunto, e aí nós decidimos que não íamos entrar no governo do prefeito César Souza Júnior. Inclusive tiramos uma comissão, que era o próprio vereador Ricardo, o vice-presidente, que é o Matheus, o vereador suplente, e a Ritinha, que também é dirigente. Os 3 foram ao prefeito César Souza Júnior e comunicaram formalmente a decisão do partido, que nós não tínhamos intenção de integrar o governo municipal aqui. Como os rumores continuaram, nós o tempo todo questionamos, o vereador, ele sempre negou que estava indo.
algumas vezes disse, inclusive, que era intriga da mídia, que era para criar cisânia, que ele não ia. Aí depois ele pediu afastamento, alegando que o filho ia nascer como de fato nasceu naqueles dias, e ele queria tirar uns dias para ficar mais perto do filho. E, para surpresa, nesse meio tempo nós tivemos uma reunião da direção estadual, acompanhada pela direção nacional, onde se ratificou a ele um pedido contundente que ele não assumisse espaço de governo com o César Souza Júnior, e na sequência ele assumiu o cargo. Isso foi num sábado, na segunda-feira, de fato ele inclusive já estava nomeado, né? Na segunda-feira assumiu. Então, houve, para nós do PCdoB, a nossa tradição e a nossa disposição estatutária é uma falta grave se contrariar a direção, né? Eu sei que há uma tentativa de pessoalizar esse processo, né? Mas vai ficar no âmbito de tentativa, porque todas as decisões foram à unanimidade do partido. Deputada, ele nos contou aqui, e isso a gente de alguma forma à distância acompanhou um pouco, que o PCdoB estaria tratando, e sempre tratou, no âmbito estadual, o apoio ao atual governo, e que participaria inclusive de uma coligação. E aí então o vereador diz assim: no âmbito estadual pode, mas no âmbito municipal não pode. Por que isso? Por que essa diferença, segundo ele? Nós fomos convidados a participar do governo de Raimundo Colombo pelo menos em 3 vezes. Uma delas, o governador fez um convite formal ao nosso ministro Aldo Rebelo, que esteve aqui numa atividade que eu promovi na Assembleia. Ele já era ministro dos Esportes. Claro, nessa qualidade foi recebido pelo governador, apenas os dois, e o governador novamente convidou o PCdoB a participar. E talvez esse foi o ponto que o vereador Ricardo nunca entendeu. Há uma diferença entre construir pontes políticas e participar de governo. Participar de governo é uma adesão, né? E nós, reiteradamente, na direção estadual, acompanhados, repito, pela direção nacional, no caso o próprio Aldo Rebelo, e a nossa direção nacional se manifestando, a nossa disposição, a nossa determinação sempre foi não participar de governo, porque senão fica uma relação, como acaba aparecendo muitas vezes, de mero empreguismo, né? De mero vem para cá que eu te dou um carguinho e tu arruma teus amiguinhos aqui. Nunca foi nesse plano que o PCdoB discutiu. O governador chegou a oferecer espaço em secretaria para nós, né? E nós sempre tivemos convicção que esse não era o caminho. A ponte que nos aproxima do governador Raimundo Colombo, eu acho, Marcelo, que quando nós formos, nós mais velhos, né, mais coroas, formos olhar esse tempo, nós vamos talvez ter melhor dimensão da hecatombe política, que é o filho político do Jorge Bonhoeffer apoiar a Dilma para o governo federal. Isso para nós não pode passar fazendo de conta que nada acontece. A Dilma escolheu o Colombo como seu candidato a governador em Santa Catarina, né? Ela tem dado mostras inequívocas que o candidato da Dilma em Santa Catarina é o Raimundo Colombo. Deixa eu só reafirmar uma coisa aqui, que por minutos me assustei. O filho apadrinhado, como a gente... Filho político, eu falei. Filho político. O Paulo Bornhausen tem Eduardo Campos. Não. O filho político do Jorge Bonhoeffer é Raimundo Colombo. Então, quem vem desse nascedouro vai apoiar Dilma Rousseff. Isso é uma hecatombe política. Claro que isso nos impõe uma obrigação política de fazer reflexões e fazer diálogos, né? Agora, deputado, mas isso sempre excluiu, desculpe, só termino a frase, mas isso sempre excluiu participação em governo. Me diga uma coisa, eu vou lhe provocar. Por que não foi uma hecatombe quando o PCdoB, por exemplo, apoiou Esperidião Amin? Tem uma questão a ver com dimensões também, né? Tem uma questão a ver com dimensões e aí eu também acho que tem uma circunstância política. O Raimundo Colombo é governador de estado, o único governador do PSD que vai para a reeleição, o que tem mais chances para o PSD
O que o único, melhor dizendo, o único que tem chance real do PSD continuar à frente de um governo de Estado, tem um grande protagonismo nacional, essa figura política vai apoiar Dilma Rousseff. O PCdoB, em 2008, fez uma opção estratégica que, naquele momento político, dado o acirramento que nós tínhamos com Dário Berger, fez uma opção política de, mais do que apoiar o Esperidião, era ajudar a evitar que o Dário Berger, naquele momento político, se reelegesse, né? A decisão do PCdoB foi nesse sentido, tinha mais a ver com a negativa... Com a rejeição, né? Com a do que com o apoio. Exato. Né? Bom, vamos continuar no âmbito estadual ainda. O federal é quase óbvio, né? O PCdoB continua com a presidente Dilma na sua reeleição aí. Mas aqui, o PCdoB vai com quem? Com o PT? Mantém a tradição de acompanhar o PT, o Cláudio Vinhati, no caso, ou não? Essa também é uma questão, Marcelo. Nós tratamos a questão do vereador Ricardo como um assunto já concluído, né? Então... Bom, só para não perder o fio da meada, qual é o rito agora do calendário deste afastamento ainda? Agora, o processo foi remetido à direção nacional, né? Enquanto isso o vereador tem prazo para recurso, mas o nosso estatuto determina, ele pode recorrer à instância partidária superior, que é a direção nacional, mas o próprio estatuto determina que se remeta automaticamente. Então tem um recurso que seria um paralelo aqui com o judiciário de ofício e o recurso voluntário que ele pode apresentar, mas de toda forma nós já encaminhamos à direção nacional, que aí ratifica ou não o processo. E isso se arrasta ao final do ano, até o fim do ano, não? Não, é rápido? Já é na próxima reunião da Comissão Política Nacional, sim. Que já vai estar em pauta. Bom, mas está prejudicada e contaminada a eleição. Ele não pode mais ser candidato. Não, está fora do processo. Está fora do processo. E não há nem mais tempo dele se filiar a outro partido também. Não, teria que ser outubro do ano passado, né? Teria que ter sido outubro do ano passado. O que também diferencia, e aí é da questão da sutileza política, uma coisa é ir participar de governo, o partido inteiro dizer não vá. Outra coisa é abrir pontes de diálogo com vistas a uma tática eleitoral discutida dentro do ambiente partidário. Para nós são coisas... E eu lamento profundamente que o vereador Ricardo nunca tenha entendido a diferença entre uma coisa e outra. Ou seja, nunca entendeu o espírito do PCdoB, né? O problema não é participar do governo ou dialogar com quem, mas quem autoriza, né? Quem permite, que são as instâncias partidárias, a direção partidária, né? E nós tivemos agora, nesse sentido, Marcelo, no sábado, essa reunião da direção estadual, concluiu o processo relativo ao vereador Ricardo e também aprofundou a nossa tática eleitoral. Nós temos, hoje, a nossa formulação atual é que nós vamos apoiar quem estiver apoiando a Dilma, né? Há um apelo da direção nacional que nós nos debrucemos em torno da candidatura da Dilma no estado de Santa Catarina, assim como no país inteiro vai ser, mas desde que seja possível realizar o nosso projeto eleitoral. Nós queremos manter a candidatura, aliás, manter a nossa cadeira na Assembleia Legislativa e queremos também eleger deputado federal. Bem, ainda fiz um pouco, não, fiz um pouco de pupurri aqui. Mas antes de avançar ainda na eleição, nós sabíamos aqui que o vereador iria ser um parceiro seu numa dobradinha, né? A senhora iria à federal e ele à estadual, e, portanto, uma candidatura da Grande Florianópolis no âmbito estadual, né? Estava consolidado isso. A senhora perde um parceiro importante porque ele fez uma boa votação, é um vereador de segundo mandato, reeleito, enfim. O vereador Ricardo, desde o começo, teve uma larga avenida para ter protagonismo dentro do PCdoB, né? Ele entrou no partido no período pré-eleitoral, naquele momento, nos últimos dias, para poder ser candidato a vereador em 2008, fez uma votação muito bacana, com seu próprio esforço, com o apoio da sua comunidade, cresceu nesse período, né? Na minha opinião, tinha tudo, inclusive, para fazer... Aliás, ele acusa o partido, ou a senhora própria,
na condição de presidente, de nunca ter apoiado, ele ter feito uma campanha quase sozinho. Isso é verdade? Isso é verdade, em certa medida é verdade, porque o nosso partido é um partido pequeno, sem recurso financeiro. A nossa campanha, mesmo para a prefeitura, é uma campanha absolutamente desproporcional em relação às outras candidaturas, em termos de econômicos, né? E nós tínhamos, nas duas vezes que o Ricardo foi candidato a vereador pelo PCdoB, nós tínhamos chapa própria. É claro que nós não podíamos privilegiar um candidato em relação ao outro, né? Que isso também foi uma coisa que ele nunca compreendeu. Ele trilhou um caminho que para mim era ascendente, né? Ele tinha, o partido sempre prestigiou, ele participava da direção estadual. Nós temos a comissão política, né, que é o núcleo menor de direção. Ele participava da comissão política, depois presidiu o municipal de Florianópolis em 2 momentos, né? Quis o destino que os 2 momentos ele foi destituído desse cargo, mas por 2 vezes o PCdoB delegou a ele a presidência da capital. Então nós sempre apostamos que o Ricardo... Agora, ele padece de um autonomismo absoluto, né? Enquanto era autonomismo, eu acho que aí foi o grande erro do PCdoB, nós tratamos com certa condescendência, né? Faz de conta que meio como filho, moleque, assim, né? Então faz de conta que não viu, que não é da nossa tradição, inclusive. Mas quando passou... Os comunistas, em geral, têm digamos assim, uma disciplina bem conhecida chamada centralismo democrático. Exato, né? Discute-se tudo, mas quando há uma decisão, segue-se a decisão, né? Seja lá qual for. Isso para nós é estatutário, mas isso está no nosso DNA também, né? Não é só uma questão formal para nós. Então, enquanto ele tinha um certo autonomismo, havia até um sentimento no partido que ele era um quadro em maturação, né? Que precisava ter o seu tempo para maturar. Agora, uma coisa é ter autonomismo, que já é um problema, mas assim, contornável. Outra coisa é antagonismo. A direção estadual e municipal proibiu o Ricardo de ir para a CONCAP. Aí é completamente diferente, né? Sim. Qualquer ato meu que contrarie uma decisão de direção está submetida ao mesmo... Agora, deputada, no popular, tem negócio aí, tem negociação de suspender-se tudo e ele fazer uma espécie de uma retificação do seu comportamento, enfim, ou não há como mesmo? Segue-se o rito burocrático dentro do partido? Na verdade, teve um tempo político que isso poderia ter acontecido. Aliás, eu mencionei aqui numa reunião que sábado nós fizemos, não esse agora, lá quando o Ricardo assumiu, na segunda-feira ele assumiu, no sábado nós tivemos reunião da direção estadual com presença da direção nacional. Foram feitos apelos contundentes. Ele é querido por muitas pessoas dentro do partido. E essas pessoas diziam: Ricardo, pelo amor de Deus, não faz isso, porque nós vamos ter que te tirar do partido. Não faz isso. Ele, terça-feira aqui, estava realmente muito entristecido, né? Ele disse: olha, Marcelo, eu não sei o que eu faço, porque a minha única filiação é no PCdoB e a única vez que eu fui expulso de algum lugar foi do Colégio Marista, diz ele aqui, né? Por ter se rebelado e tal na época. Mas, o deputado, deixa eu lhe perguntar o seguinte: o seu futuro político permanece, mantém-se o seu projeto político de ser deputada federal, de candidatar-se a deputada federal? Essa é outra coisa também, assim, que eu vou supor que é no campo de argumentação apenas. Eu ouvi um dos argumentos de pessoas que convivem no ambiente político do vereador Ricardo, de que isso seria um caminho para abrir espaço para eu ser deputado. Eu sou deputado estadual e qualquer um que tem o mínimo de conhecimento de direito eleitoral sabe que eu tenho direito legal de concorrer a deputado estadual se assim eu decidir. A lei me garante que, em sendo deputado estadual, a preferência para concorrer a deputado estadual é minha. E desde que eu... A senhora não teria que lutar por este lugar numa convenção? Não preciso, não precisaria fazer isso, né? E desde o dia que eu me elegi, né, no dia que eu me elegi, Marcelo, naquele momento ali de alegria e tudo, eu disse: olha, e na hora que eu falei a primeira vez para o nosso pessoal que estava na campanha, eu disse: não sou candidato à reeleição. Porque o nosso partido cresceu como de fato eu tinha certeza, já há 4 anos atrás, que cresceria. Nós temos novos protagonistas, o Ricardo era um deles, inclusive, muito perto de mim, o que lhe favorecia sobremaneira. Nós tínhamos a leitura que o vereador Ricardo,
o vereador Valduga, que é de Chapecó, e o ex-vereador Jean, que é de Jaraguá do Sul, eram os três candidatos mais fortes nossos, né, para a nossa chapa. E a minha decisão pessoal era de não ser candidata a deputado estadual, e a construção política que eu ajudei a fazer nesse período é no mesmo sentido, que encontra resistência no partido, que muita gente teme que seja uma estratégia ousada demais. Eu estou convicta... Um passo largo demais ir à Câmara Federal. Tentar ir à Câmara Federal. Algumas pessoas do partido têm preocupação na tentativa de ter novos protagonistas no partido e de eu poder dar um passo adiante, nós percamos o que temos, né? Dar um retrocesso. Mas eu mantenho a opinião política e tenho... O que aconteceu, de certa forma, com o próprio PCdoB, eu me lembro disso com o vereador João Ghisoni, né? Na primeira vez que ele se elegeu, e depois houve um problema de descontinuação da sua... Ele ficou 2 anos sem mandato. Porque foi tentar outras campanhas, enfim. É claro que... Aliás, toda eleição é um risco, né, Marcelo? Não, às vezes não, né? Porque o sujeito está no mandato, né? Volta para o lugar onde está, como é o caso do senador, claro, do próprio vereador, né? Certamente, mas no nosso caso do PCdoB, nós infelizmente não acumulamos força para ter uma chapa própria, que era a nossa expectativa desde o começo, era o nosso desejo desde o começo, mas inclusive pela saída que a gente viu um distanciamento do vereador Ricardo, ele não participando da eleição, nós também, aos poucos, nós fomos abandonando o projeto de chapa própria. Nos faz muita falta, né? Mas eu estou absolutamente convencida e tenho certeza que desde a última reunião de sábado, o partido inteiro está convencido que eu sou pré-candidata a deputada federal, não concorro à reeleição, porque o partido precisa ter mais... Mas a senhora gente, reconhece que está perdendo votos com a saída de Ricardo Vieira? No âmbito aqui da região? Não, é claro que voto tem perda, sim. O quantificar isso é que eu tenho muita dúvida, né? Porque, primeiro, que havia uma cobrança de parte da militância, particularmente essa militância histórica do partido, que nós agimos demoradamente com o Ricardo, que nós deveríamos ter cumprido as decisões, o estatuto partidário há mais tempo, tê-lo desligado há mais tempo. Nós tivemos um grande zelo com o devido processo legal, o direito à ampla defesa, que muitas vezes, inclusive, ele nem compareceu, né? Não. Ele não foi, por exemplo, no sábado, perante a direção estadual, defender a sua posição, porque ele queria ficar no partido, porque, enfim, não compareceu, tinha direito à fala, não fez. Então, e por outro lado, o Ricardo, ele, como falei, ele era era a característica dele ter um grande autonomismo. Então, o núcleo que ele trouxe ao partido era dele, nunca foi do PCdoB, né? Tanto é que muitos do que ele filiou em torno dele vão sair junto com ele do partido. Agora, deputada, talvez a pergunta final. Observando aí a sua trajetória da última eleição a prefeito de Florianópolis e agora este seu comportamento aí, eu acho que nós já falamos isso em alguma instância. A senhora sentiu a derrota na última eleição municipal, porque os números eram muito favoráveis, né? A senhora e o PCdoB vinha muito bem, e houve um revés, né, durante a campanha, e eu me pareceu, lhe confesso, pela observação, que a senhora ficou abalada com a derrota, a ponto da senhora ficar mais reflexiva, como deputada, inclusive. O que a senhora acha disso? Marcelo, eu acredito que todo mundo que já foi candidato, seja a síndico ou a presidente da República, que tinha viabilidade, né, e teve um revés, sente, né? Em 2006, eu fui candidata a deputada estadual, perdi a eleição por 417 votos. Em 2008, eu fui candidata a prefeita, fiquei em 4º lugar, muito distante. Então, eu acumulo a percepção, e outras pessoas que participaram de alguma eleição vão concordar comigo, que é mais fácil perder por muito, que aí tu entende que não era o teu momento, né,
do que perder por pouco, porque tu acorda todo dia dizendo, puta, mas se eu tivesse feito aquele negócio, se eu tivesse dito tal coisa, ou se não tivesse dito, ou se tivesse feito, ou não tivesse... É claro que isso, traz vou usar a tua expressão, uma certa reflexão, né? Mas o que talvez pareça reflexão é que nós, esses primeiros 2 anos do mandato, nós tivemos a decisão política, mandato de deputado estadual, tivemos a decisão política de eu concentrar muito as ações em Florianópolis, né? Acontece que eu não me elegi só pelos meus belos olhos azuis, que são castanhos, né? Me elegi pela força do partido. Eu fiz 70 e poucos % da minha votação na Grande Florianópolis, mas os outros 30%, se eu não tivesse feito, eu não tinha eleito. Então, eu sou deputada, eu sou nascida, meus filhos nasceram, meu neto nasceu em Florianópolis, né, eu fico apaixonada de ver tainha pulando, né? Eu estava mostrando aqui antes de começar o programa uma foto com o Marcelo linda, que o Silésio Sabino, que eu escuto o teu programa, lá no Campeche, mandou aqui, foto linda lá. Eu sou daqui, mas o meu mandato tem a obrigação de atender Chapecó, de atender Itapuá e Passo de Torres com a mesma dedicação, porque eu me elegi com votos do partido no estado inteiro, né? Então a decisão foi esse segundo período do nosso mandato ter o cuidado de estar mais nas regiões que se ressentem muito. Essa demanda, né? Isso é parte... Me tirou um pouco desse foco incisivo que a gente estava talvez acostumado. De Florianópolis, né? Inclusive, isso é parte também de alguns erros que às vezes o vereador Ricardo me aponta, que eu concordo com ele. Não dá conta de atender o Estado. Não dou. Não dou, que estou submetida àquela lei que só consigo estar num lugar por vez, e por isso mesmo que o PCdoB está apostando numa chapa própria de deputado estadual para ter mais gente, né? Eu acho que faltou a resposta de com quem o PCdoB irá, com Cláudio Vinhati mesmo, não há outra... Não, nós a partir de sábado abrimos, isso foi a decisão nossa, a nossa prioridade é ir com o Partido dos Trabalhadores, né? Mas nós tivemos muito problema nas últimas reuniões que tivemos, um interlocutor, o Cláudio Vinhati, nos disse textualmente que não ia permitir que o PCdoB elegesse deputado federal e estadual. Nós não estamos dispostos... Dá para revelar o nome desse interlocutor? Ah, sim, claro, que é o Milton Mendes. Que era Ele disse textualmente isso? Disse textualmente para nós, e nós não decidimos no sábado, que é uma opinião que eu compartilho, nós não vamos rifar deputado estadual para eleger deputado federal. Nós vamos atrás dos nossos sonhos, que é manter a cadeira na Assembleia e que é ter deputado federal. Isso nos obriga a abrir outras possibilidades, que inclui, sim, nós já começamos conversas com o PSD. Repito, a nossa prioridade é ir com o Partido dos Trabalhadores, desde que nós tenhamos pelo menos a possibilidade de sonhar os nossos sonhos. Nós não temos aliança automática com o Partido dos Trabalhadores, nós temos um distanciamento histórico desse grupo político que comanda o PSD em Santa Catarina, olhando para trás. Mas olhando para frente, eles apoiam a Dilma. Não fomos nós que mudamos de campo político. Quem mudou de campo político foi quem veio apoiar a Dilma. E não somos nós que estamos dizendo que Colombo é uma possibilidade para o nosso campo. A Dilma Rousseff, e aí vou terminar aqui, Marcelo, fez um gesto que talvez tenhamos passado despercebido, mas muito simbólico. Ela chamou Raimundo Colombo em Brasília para dizer, governador, eu vou dia 6 de junho, lá em Santa Catarina, em Chapecó, inaugurar a nova entrada da BR-282, novo acesso de Chapecó à BR-282. Ora, o candidato do PT, que é o presidente estadual do PT, é de Chapecó. E ele escolheu o Raimundo Colombo para falar. Portanto, hoje, a candidatura do PT padece de um expressivo isolamento político, eles não agregaram nenhuma sigla ainda de apoio, né? A Dilma diz para nós, para o Brasil inteiro, que o candidato dela em Santa Catarina é Raimundo Colombo, e na reunião PT-PCdoB, o PT nos diz abertamente, não permitiremos que vocês elejam federal e estadual. Então, obviamente, a gente prefere ir com o PT, a nossa aliança histórica é com o Partido dos Trabalhadores, a nossa aliança nacional é com o Partido dos Trabalhadores, mas nós queremos sonhar os nossos sonhos, que é a nossa decisão partidária. Tá certo. Deputada Ângela Albino, muito obrigado pela sua visita aqui no estúdio. Foi um prazer mais uma vez. Vamos continuar acompanhando aí a cena.
até outubro. Marcelo, Obrigado. eu agradeço, parabéns, gosto muito aqui do teu programa, sabes disso, parabéns a quem está ouvindo aqui, toda a equipe da Rádio Guarujá, uma alegria estar aqui com você. E eu estava ainda até quase te perguntando, e o Walter não vem hoje? Que bom, o Walter acabou de entrar aqui, apareceu a Margarida, então já vou vou me embora, vou pegar aqui minhas tarrafinhas e já vou embora então. Tchau. Walter. Tá certo. Aí, como diz o Marazinho, aí tu me deixa só com a fieirinha na mão, né? Daí vareias. Tá bom. A deputada Ângela Albino, presidente do PCdoB catarinense, deputada estadual, que nos falou aí de muitos assuntos, entre eles esta crise aí de expulsão, que remete, né, ao afastamento do deputado, aliás, do vereador Ricardo Vieira, mas também deu boas dicas aí, eu acho que boas pautas para entrevistas aí com as lideranças do PT, viu, deputada? A senhora nos sugere aqui algumas pautas nos próximos dias aí.